Fala pessoal, tudo bem? Maicon aqui. Estamos aí para mais um Pod Café Podcast e hoje o último episódio do ano, juntamente nessa parceria com o projeto Desmystifake, projeto que eu conheci aí e achei muito interessante porque ele vem para desmistificar, né, algumas questões da área da saúde, algumas coisas aí que ficam se propagam de forma errada e acabam prejudicando. E hoje nós estamos, então, no mês de dezembro de 2025. É o dezembro onde tem aí o dezembro vermelho, que é da conscientização do HIV. E eu estou aqui com a doutora Letícia Iqueda. É isso aí? É isso aí. Falei certo? Falou certinho. É que eu botei aqui e olhei ali, né? Vou ver se não tá ali. Ali eu sei que estava certo. Letícia Iqueda, isso aí. Como é que tá, doutora? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, tudo perfeito. Estamos aqui para conversar sobre o Dezembro Vermelho e sobre nossa luta, né, contra, na verdade, ou a nossa luta pela eliminação do HIV e AIDS como um agravo importante em saúde pública. A gente estava falando em off aqui, né, conversando um pouquinho. E eu estava comentando que eu gravo um podcast aqui com duas professoras toda terça, elas são minhas clientes aqui. E eu não lembro se foi numa conversa, numa entrevista, não consigo lembrar. E foi tocado nesse assunto, né, sobre a AIDS, sobre o HIV. E elas estavam falando que alguns alunos, alguns adolescentes, sequer haviam escutado o termo. Não sabiam o que era HIV. AIDS, não sabiam, assim, né? E até eu fiquei bem surpreso porque a pessoa que tava falando junto, eu não tava participando, né? Eu tava trabalhando ali operando. Ela disse, não, o Rio Grande do Sul tem índices altíssimos de HIV. E eu fiquei surpreso porque eu também falei, olha, parece que é um assunto que caiu no esquecimento da mídia, não sei, ou eu tô por fora, mas por ela ter dito assim, não, realmente tem alunos que não ouviram falar, quer dizer que, ou seja, nem a mídia fala, essa é a minha impressão também, e nem os pais, né? Ninguém toca nesse assunto. E eu queria que tu começasse falando como é que tá a situação, né, da AIDS no Rio Grande do Sul, né? Eu confesso que nessa conversa que eu tive com elas, nessa escuta, eu fiquei bem surpreso com o que elas me falaram, né? E eu queria que tu falasse como é que tá essa situação no Rio Grande do Sul. Então, embora a gente venha experimentando uma queda dos índices de HIV em todo o país e no Rio Grande do Sul não é diferente, infelizmente, as nossas taxas de detecção ainda estão acima das médias da taxa de detecção do Brasil. É assim que a gente avalia, né? Comparativamente ao Brasil e ao Rio Grande do Sul e aos estados do Sul, o Rio Grande do Sul tem uma pior taxa de detecção de HIV. Ela segue alta. Nós somos a quarta taxa de detecção entre os estados no país. E a nossa capital, Porto Alegre, também ostenta, né, esse lugar de alta detecção. E é muito importante a gente trazer aqui para essa mesa uma questão da caracterização epidemiológica do Rio Grande do Sul. Como é que é essa nossa epidemia? Recentemente foi publicado um estudo realizado por um grupo do Moinhos de Vento através do PROAD SUS, mostrando, foi um estudo de conhecimentos, atitudes e práticas sobre HIV e ISTs, acompanhado de sorologia. O que é isso? A gente investigou o que o gaúcho sabe e como ele se comporta em relação às ISTs e ao HIV no estado do Rio Grande do Sul. Investigamos isso por uma pesquisa de base populacional, então ela é representativa da população do nosso estado. Foi batido de porta em porta, casas sorteadas, e as pessoas foram entrevistadas exaustivamente sobre o que sabem, como se comportam e como modificam os seus comportamentos. E foram testadas para HIV e as ISTs. O que não nos surpreendeu, porque a gente acompanha a epidemiologia da AIDS no estado. Mas a gente hoje teve concretamente a noção de que a gente tem uma alta prevalência de HIV no Rio Grande do Sul. O que significa isso? Nós temos o que a gente pode configurar de uma epidemia generalizada na região metropolitana de Porto Alegre. 1,6% das pessoas que submeteram ao teste, numa amostra representativa,
tiveram teste positivo na região metropolitana. Elas não sabiam. Muitas não sabiam, outras sabiam, tá? Mas o importante é que isso nos dá a ideia do quê? O que significa isso? Significa que a epidemia de AIDS, o HIV, na região metropolitana de Porto Alegre, ele se sustenta, ele se dissemina na população geral. Diferente da década de 80, e eu estou falando isso para entrar na questão que tu falaste do conhecimento e da divulgação. Diferente da década de 80, que é quando o HIV aparece no mundo através da AIDS, que se falava, né, em grupos de risco. O que era isso? Hoje a gente não usa mais grupos de risco, tá? A gente tem pessoas que são populações-chave, que a gente fala. São populações onde a prevalência é maior, porque são populações que têm exposições maiores, vulnerabilidades diferenciadas, tá? Mas lá atrás, a doença, ela foi identificada inicialmente nessas populações, gays, travestis, transexuais, pessoas que tinham trabalho sexual, usuários de drogas injetáveis. Então, essas populações que foram altamente estigmatizadas foram as primeiras que apareceram, porque era entre elas que o vírus circulava mais. Então, era ali que a epidemia se sustentava. Hoje, a partir dos nossos conhecimentos atuais, a gente sabe que no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, a epidemia se sustenta, o HIV se dissemina, o HIV se mantém transmitindo na população geral, na população como um todo. Não que não exista nessas populações e não que elas não sejam afetadas de forma desproporcional. Elas são ainda afetadas de forma desproporcional. Mas a gente não pode olhar para a epidemia da metropolitana de Porto Alegre como uma epidemia da década de 80. Entendi. Interessante. E aí entra a questão dos adolescentes. Porque lá atrás, quando isso aconteceu, existia muito essa divulgação dessa imagem do HIV/AIDS como uma doença mortal. Então as pessoas tinham medo, elas tinham na cabeça delas a imagem do Cazuza, né? Aquela pessoa emagrecida que era a síndrome de Wasting. Então tinham a imagem da AIDS e isso como chocava muito, chamava muita atenção e teve muita intensidade dessa informação. E hoje a gente tem menor intensidade dessa informação, acaba não atingindo esses públicos, né? Ainda mais que a gente lida muito com os algoritmos, então a nossa meninada, o algoritmo não vai mostrar para ela o HIV, né? O algoritmo vai mostrar o carrão, vai mostrar a bebida, vai mostrar a gente bonita, vai mostrar os anjos da Victoria's Secret, não vai mostrar o HIV. E isso também nos prejudica porque cabe a nós, então, poder público, universidades, as escolas, colocarmos isso de volta na agenda, na pauta e trazermos essa informação de forma qualificada para esses jovens. Sim. Eu não sei se existe alguma estatística em relação a isso, mas essa desinformação a respeito da AIDS, será que faz com que as pessoas acabem tendo mais relação sem preservativo? Por não saber, sei lá, só para não engravidar, mas aí arrisca, não sei. A desinformação, eu até arrisco te dizer que a população, como a pesquisa ela abrangeu 18 anos para cima, entre os jovens mesmos, a gente tem outros estudos mostrando que até sabem que existe camisinha, sabem para que ela serve, mas entre o conhecimento, a atitude e a prática tem uma distância. Então, quando tu pergunta para a pessoa assim, como é que tu te protege do HIV? Como é que é para proteger do HIV e das ISTs, né? Das outras transmissíveis sexualmente? É usando camisinha. Tu concorda com isso? Concordo. Tu sabe onde tem camisinha? Sei. Tu usa camisinha? Uso. Aí tu faz outras perguntas, aí lá na pergunta 10ª, tu diz assim, usou camisinha na última relação? Não. É aí que a gente pega, né? Então, a pessoa tem conhecimento, sabe que precisa, tem atitude, sabe onde busca, mas não tem a prática. Na hora de efetivar o ato de usar, ela não usou, né? Então, isso é um trabalho muito extenso, não só de convencimento, como de prática mesmo, né? De estar disponível,
Então, a gente tem que informar as pessoas que o preservativo ele está disponível no nosso estado em praticamente 100% das unidades básicas de saúde, livre, deve ser de livre demanda, sem prescrição médica, sem documento, né? Se não quiser ir no posto, pode adquirir. Camisinha já foi muito caro, hoje ela tem um preço mais acessível. A gente distribui em projetos, mas entre distribuir, tu vai ver muita camisinha na carteira, muita camisinha no painel do carro. Mas lá onde tem que estar, na hora que tem que estar, é mais difícil. Eu vou fazer uma piada que é antiga, mas não vou fazer. Tu vai dizer, e tem o mito de que transar com camisinha é comer bala com papel. O que também não é uma verdade. Por quê? Porque os preservativos, eles não tiram a sensibilidade. E a gente faz uma oficina com os adolescentes que é bem interessante. A gente coloca uma camisinha na mão e venda nos olhos. E aí a gente dá coisas para a pessoa pegar e pede para ela descrever. E ela vai descrevendo e ela sente todas as sensações. Ah, isso é uma lixa, isso aqui é gelado, isso aqui é quente. Então, se na mão não perdeu a sensibilidade, o pênis é altamente sensível, não vai perder também. Quer dizer, o cara põe capa no botijão de gás, põe capa no liquidificador, só não põe a capa onde tem que botar. Só né? não põe onde precisa. E tem mais uma questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui, né? Já que estamos falando de prevenção ao HIV. Hoje em dia a gente fala na prevenção combinada do HIV. Nós temos outras ferramentas muito importantes. Nós temos um cardápio de ferramentas possíveis para proteção, né? Então, além do preservativo, que deve ser sempre priorizado, nós temos a opção da PEP e da PrEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Se uma pessoa tem uma relação sexual desprotegida, e eu não estou falando de violência sexual, de alguma coisa, mesmo intencional, saiu, foi na balada, quer ver uma coisa que atrapalha? Tomou muito trago. Tá muito louco, perde a noção do perigo, né? Então, a pessoa saiu, transou, acordou no outro dia, se deu conta. Não usei camisinha. Até 72 horas, ela pode procurar um serviço de saúde e pedir para fazer a profilaxia pós-exposição, que é o uso de medicamentos por 28 dias. São os mesmos medicamentos que a gente dá para quem tem HIV e que podem impedir, caso aquela relação tenha sido uma exposição real, ou seja, o outro tem HIV e tem carga viral presente, porque daí eu vou entrar numa outra história depois. Transei, aquela pessoa tinha HIV, sabia ou não, tinha carga viral e eu não me protegi. Vou tomar PEP. Isso tem que ser até 72 horas. Passou de 72 horas, não adianta mais. E vai tomar por 28 dias, vai fazer teste, vai receber orientação e é uma alternativa. E não ficar fazendo nada nesses 28 dias. E nesses 28 dias, no mínimo, tem que usar preservativo, porque senão mais, né? Vai se arriscar mais e mais, né? No início da infecção pelo HIV, que é na fase aguda do HIV, o teste ele pode estar negativo e a pessoa está transmitindo muito, porque a carga viral é muito alta. Então as pessoas têm que estar alertas quando elas se expõem, porque a cada vez que tu te expõe, se tu tiver infectado, tu também vai estar transmitindo mais por aí. E ainda temos a alternativa da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, eu não uso camisinha, eu não me acerto, eu não consigo, seja lá o que for. Ou é uma escolha minha, eu quero me proteger de outra forma e essa forma pode ser medicamentosa. Aí a gente utiliza um comprimido que contém 2 drogas, 2 medicamentos, também medicamentos antirretrovirais, coformulados naquele comprimidinho. E aí a gente tem formatos distintos, né? Tem uma vez ao dia, contínua, que a gente chama, ou a PrEP sob demanda, que é para algumas populações, que é assim, eu sei que eu vou transar, eu não vou usar camisinha, eu vou tomar antes da relação um comprimido e vou tomar até 3 dias depois. Que a gente chama... tipo engove antes, engove depois. Por aí, é o tipo do engove. Boa analogia. E tem os seus usos, tem suas indicações, deve ser indicado em serviços de saúde. Nós temos serviços de PEP e PrEP em todo o estado do Rio Grande do Sul. É de graça, é pelo SUS. Em vários locais a gente já tem
através de prescrição por farmacêuticos e enfermeiros. Então, a gente expandiu bastante essas estratégias de prevenção, justamente para que as pessoas possam ter mais segurança e adaptar a prevenção à sua realidade, porque a gente vinha com a camisinha tentando adaptar a pessoa à prevenção possível. Hoje a gente tem a prevenção possível para cada um. E, inclusive, existem protocolos de PrEP injetável que acontecem aí em alguns locais. E tá, e uma outra questão, assim, dúvida de leigo, né? Qual é a diferença de AIDS e HIV? É a mesma coisa? Porque se você tem o vírus, mas não se manifestou, não tem uma coisa assim? Tem. Como é que é isso aí? Então, assim, o que a gente fala hoje, né? A gente fala que existem pessoas vivendo com HIV. As pessoas, elas podem ter o vírus, elas são infectadas. Inicialmente, tu é infectado pelo vírus HIV. E ele fica no teu organismo, certo? Tá. À medida que passa o tempo, se tu não fores tratado, esse vírus vai se avolumando e ele vai dilapidando o teu sistema imunológico. Ele vai reduzindo as tuas defesas, porque nós temos defesas naturais. Imagina eu que trabalho em hospital, todos os que trabalham com saúde estariam doentes toda hora se a gente não tivesse um sistema de defesa, né? Então, o HIV, ele faz justamente isso. Ele destrói esse sistema de defesa. E isso acontece com o tempo. Então, aquele HIV circulando, enquanto eu não tenho o meu sistema de defesa destruído, eu não tenho AIDS, eu tenho HIV. Então, eu sou uma pessoa vivendo com HIV, eu sou uma pessoa infectada pelo HIV, tá? HIV positivo. O HIV é reagente, que é o exame, e eu tenho o vírus e eu transmito esse vírus. Certo? Todo mundo que tem transmite. Todo mundo que tem e que não fizer tratamento e não estiver indetectável pode transmitir. Tá, vamos Tá? lá, vamos por ordem. Tá, a pessoa tá com HIV, tem o vírus lá, né? Eu saí na baladona, me infectei. Tá. Se ela tomar um medicamento, ela não transmite. Exatamente. Se eu, sabendo da minha sorologia positiva, eu vou começar a receber tratamento. O medicamento antirretroviral, ele inibe a replicação do vírus HIV. O vírus HIV fica indetectável na corrente sanguínea, que é o exame que a gente faz. A pessoa que está indetectável, ela não transmite mais. O risco de transmissão, apesar de ter, o vírus fica lá numa situação de latência, escondido em locais que a gente chama santuários, mas ele não fica agindo. Tá. Além de não transmitir, essa pessoa não vai adoecer. Porque ele não estando agindo, ele não está destruindo o sistema imunológico. Porque é a destruição do sistema imunológico que determina o adoecimento, que é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ah, tá, entendi. E dentro disso, assim, né? Eu tenho aí mais duas dúvidas. Vou fazer uma primeiro. Supomos que um dos dois do casal, um deles tem, um sabe, né? Que o outro tem, beleza. Aí eles querem ter filho. Com relação, usando, é possível? Absolutamente possível. Não precisa fazer, por exemplo, uma inseminação. Não. Um casal sorodiferente, que é assim que a gente chama. Toda a base do que a gente tem hoje de resoluções, né, de protocolos que dizem que toda pessoa infectada deve receber tratamento o quanto antes, quanto mais cedo, melhor, está baseado num estudo chamado HPTN 052, que mostrou justamente isso que tu tá dizendo. Se pegou casais sorodiferentes, pessoas com HIV que tinham relacionamento com pessoas sem HIV, para uns se deu tratamento imediatamente, precocemente, e para outros se deu tratamento como a gente usava antigamente, só conforme ia diminuindo a imunidade. As transmissões que ocorreram majoritariamente no grupo que tratou tardio, dando pra gente a conclusão de que tratar precocemente as pessoas e deixá-las indetectáveis evita a transmissão. Então, hoje, como é que a gente procede com casal soro discordante, soro diferente?
Um tem HIV, o outro não tem HIV. O que tem HIV tem que ser tratado para ficar com carga viral indetectável. Aí reduz a transmissão dele a 0, ou muito perto de 0. Adicionalmente, em concordância com este casal, porque a gente sempre conversa com as pessoas e decide com elas o tratamento, aquele que não tem o vírus, ele pode ainda, adicionalmente, tomar a PrEP. Ele faz a profilaxia pré-exposição, porque a exposição vai ser justamente a relação sexual para engravidar. Entendi. E aí eles podem transar tranquilamente e podem engravidar. Eu estou falando aqui hipoteticamente, considerando aquele que tem o vírus sendo o homem, tá? Isso, eu ia perguntar. Isso. Sim. Vamos supor que seja a mulher a pessoa infectada pelo HIV. Sim. Toda a gestante que tem HIV tem que fazer o tratamento. Toda pessoa vivendo com HIV tem que ser tratada, mas na gestação isso é ainda mais significativo, porque a gestante, dentro do protocolo de eliminação da transmissão vertical, se ela estiver indetectável, ela não passa para o seu bebê. Por isto que toda pessoa deve fazer teste HIV pelo menos uma vez por ano, mas uma mulher que está gestando, ela faz anti-HIV no início da gestação, no 3º trimestre, na hora do parto e também durante o aleitamento. Porque se ela se infectar durante o aleitamento, ela tem risco de, ao amamentar, infectar o seu bebê. Olha só. E a mulher que cumpre todo esse protocolo, ela não transmite. Tanto que o Brasil está pleiteando o certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV no Brasil pelos baixos índices de crianças que nascem com HIV hoje. O Rio Grande do Sul foi certificado semana passada no Ministério da Saúde como selo prata de boas práticas. Então, nós estamos no caminho da eliminação da transmissão vertical do HIV, como alguns municípios, inclusive este em que nós estamos, já conseguiram certificação. Então, é possível, e esse é o nosso primeiro horizonte em termos de eliminação, a eliminação da transmissão vertical do HIV, tratando todas as mulheres que estão gestantes com HIV. Tá, em uma outra... Ó, se os dois têm... Os dois tratam. Tá, não. Mas não tem... já que nós dois temos azar, não vamos cuidar. Isso é uma questão que é super importante, que a gente tem que trabalhar. A gente trabalha no sistema de saúde com os usuários, né? A gente não trata o HIV só por conta da transmissão. A gente trata o HIV para as pessoas poderem viver com HIV. Porque o HIV, embora hoje seja uma doença que tem um comportamento de doença crônica, como o diabetes, como a hipertensão, que é para tratar pro resto da vida, ele ainda não tem cura. E em não tendo cura, se eu não tratar, a carga viral vai subir, o CD4, que é a medida que a gente faz da defesa, da imunologia, vai baixar, e a pessoa vai ter as doenças oportunistas, que é o que caracteriza a AIDS. E a doença oportunista, muitas têm tratamento, mas a pessoa pode morrer delas, a pessoa pode ficar com sequela delas, e não é concebível hoje em dia. Né? Não é só porque eu tenho e o outro tem, a gente não vai transmitir um para o outro, tá tudo bem. Não, é uma infecção, ela deve ser tratada. Mas existe, por exemplo, assim, isso é uma coisa também, o que eu ouvi falar, né? Sabe? Sim, pode me dizer o que tu ouviu falar, o que o amigo assim, perguntou. Vamos até, sei lá, tipo, gripe tá, tem a gripe tal, a gripe não sei o quê. Existe, tipo, HIVs que são diferentes um do outro? Existe também, tá? Existem subtipos diferentes. O subtipo, existe tipo e subtipo, né? O tipo predominante no país é diferente, por exemplo, da África, né? Aqui a gente tem o HIV-1, lá eles têm HIV-2, né? Que tem algumas peculiaridades que a gente não vai entrar. Maior? Tem comportamentos distintos. E nós temos no Rio Grande do Sul, aí os subtipos, eles são em letras. E nós temos majoritariamente no Rio Grande do Sul a predominância do subtipo C. Isso é um pouco diferente do resto do Brasil, que predomina o subtipo B.
E o subtipo C, ele tem algumas peculiaridades já conhecidas, né? Que é, por exemplo, ser mais fácil, mais transmissível pela via heterossexual, o que ajuda a explicar um pouco da nossa epidemia, né? Ter esse comportamento de ser mais lento, talvez. Então, existe sim essas diferenças, mas a gente, quando está trabalhando na prevenção, a gente não foca nesses termos, né, e nessa questão das diferenças. A gente foca no fato de que as pessoas têm que se proteger, independente de subtipo, de tipo, Claro, enfim, claro. porque efetivamente ainda é uma doença que não tem cura, e se não tratada, pode evoluir sim para a morte. Tanto que no Rio Grande do Sul, nós temos a pior mortalidade do país. Aqui no Rio Grande do Sul, se morre mais por AIDS do que no resto do Brasil. Tá. Vou emendar algumas perguntas aqui, tá? Para mim não me esquecer. Com o tratamento, a pessoa pode viver normal, envelhecer. Normal. Não vai viver sempre ali no risco. Vai viver normal. É um tratamento como se tu tratar a hipertensão, tu vai conseguir viver bem com a hipertensão. Quem trata a hipertensão não vai ter o mesmo risco de infarto do que o cara que não toma o remédio da hipertensão. A mesma coisa para o HIV. Está tratando, está com carga viral indetectável, a imunidade se recupera e a pessoa vai ter a vida que ela teria se ela não tivesse HIV, né? Claro que se ela fumar, ela vai ter os problemas relacionados ao cigarro, se ela beber, ela vai ter os problemas relacionados à bebida, ela não escapa dos outros problemas, então não é só tratar o HIV, né? Sim, tratar claro. o HIV, se alimentar adequadamente, fazer atividade física, reduzir consumo de álcool, não fumar, tudo isso acompanha essa condição de vida humana, mas certamente, o HIV não é mais o que ele foi na década de 80, quando a gente descobriu, na década de 90, quando eu comecei a trabalhar com HIV, que era praticamente uma sentença de morte. Hoje não é. Hoje é possível viver com HIV. Eu tenho pacientes, eu tenho amigos que vivem com HIV há 30 anos e que vivem muito bem, obrigada. Estão aí no mundo, trabalhando, estudando, amando, tendo filhos, tendo netos, vivendo super bem com o HIV. E existe, né, dentro do estudo científico, dentro na medicina, alguma esperança em relação à cura? Ou não? Ou isso existe estudo para a gente tem uma esperança dentro disso? Ou realmente não? A gente viu que não tem como curar. Não sei se existe. Existem estudos, né, acontecendo, inclusive no nosso país, de cura que a gente chama cura funcional, que é através de medicamentos. Existem 4 pessoas que se curaram do HIV, mas que foi uma cura que nos trouxe para a ciência os caminhos possíveis para a cura, né? O paciente de Berlim, o Timothy, que agora faleceu em decorrência da sua leucemia, na verdade, ele, pelo tratamento da leucemia, teve que ser erradicada a sua medula óssea através da quimioterapia para fazer o transplante. Aí, quando foi transplantado, as células que foram produzidas pela medula nova, estou explicando da maneira leiga, tá? Porque o HIV, ele tem maneiras de entrar na célula, né, que são os marcadores de superfície celular. São como se fossem fechaduras pelas quais ele entra, né? E essas fechaduras, elas são distintas. E no caso dele, a fechadura que ele tinha, que era o tropismo que o vírus dele tinha, não era compatível com a célula nova que ele recebeu. Mas isso é uma coisa muito rara, né? Além de tudo, não é passível de ser feita a nível de saúde pública, ser feita extensivamente. Ele fez uma quimioterapia radical que esterilizou a medula dele para ele poder receber uma nova por transplante. Então, isso é um procedimento de muito alto risco, que é feito
rotineiramente em pessoas que precisam fazer transplante de medula para tratar uma neoplasia, mas com todos os riscos. Então, assim, não é algo que se aplicaria fazer em todo mundo que tiver HIV e que está aí super bem, vivendo com seus medicamentos, enfim, vamos fazer uma terapia ultra radical que pode fazer o cara ir a óbito para tentar, né? Então não é assim. Mas esses estudos e esses eventos, esses acontecimentos, eles são a base para os estudos que estão ocorrendo de erradicação do HIV. Mas que ainda não chegamos lá. Mas existe esse trabalho. Existe esse trabalho, como existe o trabalho de vacina. Sim. Como existe o trabalho de vacina terapêutica, como existem hoje drogas injetáveis de longa duração. Então, existem avanços e a terapia antirretroviral e o cuidado com as pessoas com HIV e o conhecimento sobre elas aumenta exponencialmente. Né? Eu que trabalho neste meio, né, e com esse agravo desde 1997, vi uma revolução acontecer na minha frente. Quando eu comecei a prescrever antirretrovirais, a gente falava do coquetel, porque as pessoas chegavam a tomar 13, 14 comprimidos por dia, se considerasse o que tomava para as doenças que estava em decorrência da AIDS, né? Hoje a gente tem tratamento com um comprimido. Essa era a próxima pergunta, assim, porque eu lembro também que se falava muito, para poder conviver tem que tomar os coquetéis, aí tinha umas fotos de uns remédios que pareciam Sim, uma gigante, bala de canhão, né? Era um negócio... Poderia ser um impedimento, até a pessoa dizer assim, eu não quero ficar... Se para viver eu precisar tomar tudo isso aqui, eu não quero. Hoje não é mais tanto assim. É mito isso, então. É mito e é super importante que as pessoas saibam disso. Por quê? Muitas pessoas têm medo do tratamento por achar que é um coquetel, que vão passar mal. Então, bem como tu está dizendo, se é para viver assim, prefiro não viver. Só que não. E isso faz com que as pessoas, inclusive, nem se testem para não saber. Não quero nem saber se isso aí é um tratamento assim. Então, é importantíssimo que as pessoas se testem para o HIV uma vez por ano e mais vezes caso tenham exposição. Por quê? Porque o diagnóstico precoce salva a vida daquela pessoa, porque ela vai começar a se tratar imediatamente com tratamentos modernos que não têm tantos eventos adversos como os que tinham no passado. Hoje, quando a gente inicia tratamento, são 2 comprimidos, mas depois a gente evolui, avança e diminui para 1. Cada vez mais a terapia antirretroviral está facilitada. A pessoa vai ficar indetectável, não vai adoecer, não vai transmitir. Então é importantíssimo que se teste para saber a sua sorologia, porque tem um papel individual e tem um papel coletivo. Sim. Eu tava pensando, também deve ter a questão, né, de, por exemplo, a pessoa é HIV positivo, né, daí conhece uma outra pessoa, né, deve ter essa questão de, sei lá, me apaixonei, estamos querendo ter que contar. A revelação do diagnóstico. E às vezes isso também deve ser uma questão bem complicada, né, porque tu revelar e dizer, bom, vai ter que correr o risco da outra pessoa dizer, eu não vou querer me relacionar contigo, enfim, né, acredito que isso deve ser uma barreira da pessoa ter coragem de contar, né? Enfim. Com certeza. Existe um estudo que tem sido feito no nosso país nos últimos 3 anos que chama Stigma Index. E eles entrevistam pessoas que vivem com HIV, né? São em torno de 2.000 pessoas entrevistadas em profundidade. E são dramáticos os resultados, né? Porque nós estamos em 2025 e as pessoas que vivem com HIV ainda sofrem com esse estigma. E isso é uma das razões também que afasta as pessoas do tratamento. É tão perverso esse preconceito que as pessoas deixam de se tratar, porque sim, se tu olhar as respostas do estudo, eu não trouxe ele aqui, mas um percentual importante de pessoas tem medo de contar. Quando contou, teve um rechaço, teve rechaço na família, deboche na família, no emprego, né, mundo do trabalho, nas relações sociais. 23%, um dado que eu tenho aqui na cabeça, porque eu mostrei isso ontem, 23% das pessoas que vivem com HIV em Porto Alegre reduziram as suas interações sociais depois do diagnóstico. Bah.
Então, tu imagina, de cada 100 pessoas, 23 deixa de sair, deixa de estudar, se retrai no seu trabalho. Se tu te retrai no teu trabalho, tu pode perder uma promoção, tu pode deixar de evoluir. Performance profissional, tudo pelo medo do estigma e do preconceito. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente, porque, veja bem, um agravo que é uma infecção viral. Certo? Que a transmissão é conhecida e ela é majoritariamente pela via sexual. Ou seja, na maioria das vezes, as pessoas, quando têm relações sexuais, são consentidas, né? Sim. Tu tem ferramentas de proteção. Não vai transmitir tocando na pessoa, não vai transmitir compartilhando o banheiro, compartilhando o talher, abraçando, beijando, trabalhando na mesma mesa, compartilhando o computador. Por que lidar com isso dessa maneira? Por que carregar palavras, mesmo socialmente inadequadas, como muitas pessoas falam, né? Aidético, que não se usa falar assim. Aidético é adjetiva a pessoa se reduz a uma patologia. Deboche, está com a tia. Olhar para uma pessoa que está emagrecida, será que tu não está com a tia? Todas essas coisas que são preconceituosas, chavões, falar da sexualidade das pessoas, está com HIV, não pega, homem não pega HIV de mulher, então olha só, tudo isso aí é preconceituoso e afasta as pessoas da realidade necessária de se testar e, se tiver positivo, se tratar. Porque é isso que tem que ser feito, né? Então, a gente tem que romper essas barreiras de estigma e preconceito, começar, nós, como sociedade também, a olhar para a questão do HIV como sendo uma infecção que está aí, que surgiu lá na década de 80, da forma que surgiu, e cuja ciência em torno dela evoluiu de forma tal que a gente tem a segurança de ferramentas de prevenção diversificadas. E que não há por que a gente olhar para o HIV dessa forma. E sim pensar no HIV como algo que deve ser prevenido, né? Porque a gente tem aí para 2030 a expectativa de eliminar o HIV como um problema de saúde pública. E para isso, a gente precisa que pelo menos 95% das pessoas que são infectadas saibam que são, e que, em sabendo que tem o vírus, 95% das pessoas que sabem se incluam em tratamento, e em estando em tratamento, pelo menos 95% das pessoas estejam indetectáveis para não transmitir mais. Aí a gente vai ter uma condição de transmissão reduzida, né? Uma forma, isso é cortar a cadeia de transmissão de um jeito tal que o HIV deixa de ser essa epidemia de preocupação em saúde pública mundial. Não que vai deixar de existir, não que a gente vai deixar de se preocupar, mas que não vai ter os índices que a gente experimenta hoje. Tecnologia para isso a gente tem. Show de bola. E estamos já se encaminhando para o final aqui, né? E tem mais alguma questão assim da tua vivência, da tua experiência, que tu vê que é algum mito mesmo, assim, alguma fake, alguma coisa que as pessoas criaram no imaginário que, enfim, que acaba prejudicando, né, o tratamento, a informação. Tem mais alguma coisa que tu vê disso? Olha, eu acho que a gente já conversou sobre tudo e eu gostaria de enfatizar nesse final, né? Primeiro, essa última questão que eu falei, preconceito e discriminação. Quando eu falei para ti que a gente tem toda a tecnologia possível para eliminar o HIV enquanto um problema de saúde pública, eu acho que a tecnologia que talvez esteja mais nos faltando é a humana. É a mais leve das tecnologias, que é a humanidade, a empatia, a compaixão, né? E que as pessoas realmente sejam tratadas e cuidadas como toda pessoa merece, e a gente reduza
esse estigma sobre as pessoas que vivem com HIV para que elas consigam se tratar, ter sua plenitude de vida e assim a gente impactar de fato nessa epidemia, né? Outra coisa que eu acho é que temos que estar discutindo as sexualidades nas escolas, no meio dos jovens, para que isso seja, a prevenção ao HIV seja naturalizada e as pessoas saibam que o Brasil e o nosso estado do Rio Grande do Sul e as nossas 497 municípios, todos eles contam com o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que é precioso. E onde nós temos toda a condição, hoje tem em 100% dos municípios do Rio Grande do Sul, pelo menos um ponto de testagem rápida para HIV, que é resultado na hora, não precisa encaminhamento médico, não precisa jejum, é de graça. Então, faça o seu teste. Vá ao serviço de saúde, converse com profissionais de saúde e faça o teste do HIV. Traga o teste do HIV e da sífilis para a rotina do seu cuidado em saúde. Isto vai salvar vidas, não só a sua, como a de outras pessoas. E que a gente possa aí viver a nossa sexualidade, a nossa vida, os nossos relacionamentos felizes e seguros, contando que existe no Sistema Único de Saúde a possibilidade de prevenir o HIV e que, se isso não aconteceu, de tratar efetivamente. É isso aí, show de bola. Vou agradecer a doutora Letícia Ikeda. Tive que ler, senão eu me esqueci. Agradecer a tua presença aqui, agradecer aí o projeto Desmistifique por confiar na gente para poder estar junto aí, falando um pouquinho, comunicando, né? Eu particularmente gostei demais aí, espero que ano que vem a gente possa continuar aí, porque acho que é um trabalho assim de muita relevância, né? Que ajuda muito todo mundo aí. População, agradecer quem esteve nos acompanhando, se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo, acompanhe os outros episódios, compartilha esse, porque é informação muito rica aí e realmente é relevante para você. Tá bom, gente? Até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau.